Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje conduziremos uma reflexão a respeito de destino. Você já se perguntou? Temos um destino? Qual será o nosso destino? Para onde vamos? Alguns poderiam pensar, vamos para o céu ou vamos para o inferno. Mas isto já sabemos é simbólico. E até mesmo quando Jesus nos diz que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, com certeza essa ideia de céu e inferno como um local de degredo ou de benevolência permanente para os filhos de Deus deixa de existir. Mas temos que ir para algum lugar. Para onde vamos? Jesus já nos sinaliza, e ao sinalizar, está nos dizendo como devemos nos comportar e nos conduzir para chegarmos a este destino. E o único destino que encontramos em doutrina dos Espíritos, ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, é o destino de que seremos um dia felizes, que seremos um dia perfeitos, é o caminho da perfeição. E a sinalização está no Cristo. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é. Deixai brilhar a vossa luz, vós sois deuses. E ainda diz mais, podereis fazer o que faço. E até mais. Ao dizer estas questões, ao colocar estas questões, Jesus está nos sinalizando para onde devemos ter o nosso olhar e para onde deve ser a nossa busca nessa nossa caminhada terrena. E se devemos fazer um dia o que Jesus fazia, e quando estou falando do passado, é quando ele estava aqui entre nós, porque ele continua fazendo. Eu pergunto, o que fazia Jesus? Você já se fez essa pergunta? O que fazia o Cristo? Algumas pessoas, quando faço essa pergunta, respondem: pregava, ensinava, curava, orava. Mas em uma única palavra, que fazia Jesus? Amava. Toda a sua obra está pautada no amor. Todas as lições que ele nos traz é para caminharmos na direção do amor. Então, se temos que fazer o que Jesus fazia, é aprendermos a amar. Eu costumo dizer que é nos tornarmos doutores na arte de amar. E esse é o objetivo que estamos aqui na Terra. Enquanto filhos de Deus, espíritos imortais que somos, é aprendermos e desenvolvermos em nós o amor. Caminharmos na direção do Pai é caminharmos na direção do amor, porque Deus é a fonte do amor. Portanto, lembremos a parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo. Quando o filho retorna à casa do pai, depois de muitas andanças e muitos sacrifícios, tropeços, quedas, ele retorna à casa do pai como filho pródigo. E o pai o recebe. Nós somos os filhos pródigos. E temos que retornar à casa do pai. Para retornarmos à casa do pai, devemos conquistar, deixar brilhar essa luz interna que está em nós, que Jesus nos convida a deixar brilhar, essa semente divina que está em nós. Se pudéssemos dar um nome a ela, seria a semente do amor. Então devemos desenvolver em nós o amor. Amar como Jesus amou. Essa é a proposta. Esta deve ser a nossa meta. O nosso olhar deve estar nessa direção para que venhamos a retornar à casa do Pai, a conquistar, em outras palavras, o reino de Deus. Mas por que essa conquista? Para atender uma busca nossa, ela é inerente a nós. Todo ser humano busca. Não encontrei um ainda que não buscasse nas perguntas que já fiz. A felicidade. Só é possível ser feliz se amarmos. Por isso as lições que Jesus nos traz são para a nossa felicidade, mas ela só se conquista através do amor. Então, se queremos a felicidade, temos que caminhar nessa direção. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 920, a primeira pergunta da quarta parte do Livro dos Espíritos, ele pergunta: é dado ao homem ser absolutamente feliz nessa terra? E os Espíritos respondem que não. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Ainda estamos em busca dessa felicidade. Ainda estamos construindo essa felicidade. E nós é que temos que construir essa felicidade. Jesus nos diz: a cada um segundo suas obras. Só seremos felizes quando conquistarmos essa felicidade. Então não é dado ainda sermos absolutamente felizes neste mundo, porque estamos num mundo de provas e expiações. Temos ajustes ainda que fazer
com a lei divina, temos conquistas a fazer na direção do amor. Mas Kardec prossegue e pergunta. Na pergunta 922, antes de fazer a pergunta, ele faz uma afirmativa. Estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros. É uma afirmativa que o codificador faz. Vamos entender um pouquinho essa afirmativa. Por exemplo, para que uns poucos sejam multimilionários, muitos passam por necessidades as mais básicas. Ou seja, para que alguns se sintam felizes em serem multimilionários, outros não têm o necessário. Poderiam citar uma série de outros exemplos a respeito desta afirmativa do codificador. Mas após essa afirmativa, ele faz a pergunta. Existe algo comum à felicidade de todos? Que não dependa da felicidade dos outros e que, evidentemente, seja uma felicidade conquistada, gradativamente conquistada? E os Espíritos respondem que sim, em dois aspectos. No aspecto material, já que estamos no corpo físico, o corpo tem necessidades materiais. Então, no aspecto material, a posse do necessário. O que eles estão querendo dizer os Espíritos ao responderem desta forma? Estamos no corpo físico e ele tem necessidades materiais? De abrigo, de conforto, de proteção, de nutrição e assim por diante. Então, tudo aquilo que se refere ao corpo físico engloba-se nas necessidades materiais. Mas no aspecto moral, que é o segundo aspecto da felicidade, os Espíritos nos dizem fé no futuro e paz de consciência. 2 itens para conquistarmos a felicidade. Fé no futuro é acreditarmos que temos um futuro. E aí temos que saber quem somos, de onde vamos, temos um futuro? Ou nosso futuro é o túmulo? O nosso destino é o túmulo? Ou o nosso destino é o inferno? Para poucos, o céu? Não, nosso destino é a perfeição. É estarmos juntos na casa do Pai. É conquistarmos o reino dos céus. Mas para isso precisamos acreditar que temos um futuro. Temos que entender que somos filhos de Deus e imortais. Já temos esta consciência? Porque a fé no futuro é a energia que deve nos mover na direção das outras conquistas. Então temos essa fé no futuro? Pego aqui uma fala de Victor Hugo, o poeta, o gênio, estando exilado por força de Napoleão. No exílio fizera amizade com diversas famílias. Uma das famílias a quem Victor Hugo aproximou-se e fez amizade, morreu uma filha. E o Victor Hugo fez um discurso brilhante na morte dessa filha. Nesse sepultamento, diz o poeta, em poucas semanas nos ocupamos de 2 irmãs. Casamos uma e sepultamos outra. Um discurso belíssimo falando sobre o sentido da vida e da morte. Mas num trecho do discurso diz o poeta, o ser amante exige o ser imortal. Sem imortalidade, o amor seria um suplício. Essa reflexão fica por conta de vocês. Sem o amor, sem imortalidade, o amor seria um suplício. A genialidade do poeta. Então é necessário sermos imortais, já temos essa convicção, e aí vamos para o segundo item. Fé no futuro e paz de consciência. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Não pune, não castiga. Onde a justiça divina? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Olha a sabedoria divina, vocês podem fazer o que quiserem, mas o tribunal está posto o tempo todo com vocês, se chama consciência. As leis de Deus estão lá. Não dá para sermos felizes com um oficial de justiça atrás de nós. É preciso, portanto, conquistarmos a paz de consciência. E paz de consciência se conquista colocando em nossas vidas efetivamente as lições trazidas por Jesus. Jesus nos traz as lições de amor pelas quais, sendo cumprida, conquistaremos o doutorado na arte de amar. E com isso conquistaremos a felicidade, que isso é possível para quem ama. E só amará efetivamente quem tiver paz de consciência conquistada. Muito obrigado a todos. Continue assistindo Espiritismo em Palavras Simples.